Olha, hoje eu quero falar com vocês sobre três questões diferentes, mas sempre em relação ao mesmo protagonista, ao ex-presidiário Lula da Silva. Estou falando com vocês aqui, excepcionalmente nessa manhã de sexta-feira, dia 18 de setembro. Daqui uns dias começa a primavera. O inverno está terminando também aqui no Rio Grande do Sul. Hoje o sol é claro, o céu é azul, temperatura agradável em todo o estado aqui do Rio Grande do Sul. Estou falando com vocês desde Porto Alegre. Pois bem, vamos ver então essa questão do Lula. Olha, senhores, antes de mais nada, é o seguinte: não fosse a composição atual dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eu nem estaria falando mais aqui sobre o Lula em relação à sua condição de ex-presidiário, mas de presidiário. Ele só está solto ali porque os seus amigos do Supremo Tribunal Federal decidiram soltá-lo. Só por isso. Não importam as decisões tomadas no âmbito da Justiça Federal do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, não importam as decisões tomadas nos tribunais regionais federais, com ênfase para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região aqui de Porto Alegre, não importam as decisões tomadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, porque esbarra tudo lá no Supremo Tribunal Federal, a última instância. E lá, quem mandam são os 11 ministros que, na sua imensa maioria, foram nomeados pelos governos Lula e Dilma e são carnalmente fiéis ao ex-presidiário. Os outros estão no embalo. São 11 ministros. Alguém vai me dizer, bom, então não vai ter solução isso aí? Só por pressão da rua é que isso mudaria. Porque como é que você vai mexer nessa composição do Supremo Tribunal Federal? Agora, em novembro, recém é que um primeiro-ministro do Supremo Tribunal Federal vai se aposentar, o Celso de Mello, que, aliás, está doente aí. Acho que nem volta mais até novembro. O presidente poderá indicar um novo ministro dos 11. E ainda assim, o nome que ele indicar terá que passar pelo crivo do Senado Federal, que é uma das duas casas do Congresso, onde o governo do presidente Jair Bolsonaro não consegue aprovar o que bem entende. Ele vai ter que escolher um nome ali que os senadores considerem palatável. Não vai poder indicar qualquer um, não. Vai ter que negociar isso ali. Alguém diz assim, ah, mas ele vai indicar o Marcelo Bretas. Ele pode até indicar o Marcelo Bretas, o juiz federal do Rio de Janeiro, mas não vai passar por ali. Vai ter que apresentar um outro nome. Bom, senhores, em relação a essas três questões que eu queria colocar, é o seguinte, porque essa foi uma semana, de novo, de cão para o lulopetismo, né? E para o Lula particularmente, mas até para os seus advogados, sobrou para os advogados do Lula, e sobrou até para alguns magistrados aí, né? Daqui a pouco o Senado vai ter que tocar aquela CPI da Lava-Toga, né? Vai ter que desengavetar e tocar aquela CPI da Lava-Toga, que parece que está sobrando para alguns magistrados aí das cortes superiores, né? Do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. Bom, as duas primeiras questões que queria colocar têm relação direta com as atividades da Justiça Federal. A primeira delas é essa questão dessa nova denúncia protocolada pelo Ministério Público Federal do Paraná em relação ao Instituto Lula. Lula ali é novamente objeto de denúncia por lavagem de dinheiro, no caso do Instituto Lula, né? Entre 2013 e 2014, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, no Instituto Lula, o Lula, que é o responsável ali, teria lavado 4 milhões de reais de dinheiro, de doações ilegais, feitas sobretudo
pela Odebrecht, mas também até pela OAS, mas sobretudo pela OAS. Isso é baseado numa delação premiada feita pelo Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda do Lula e depois chefe da Casa Civil da Dilma. Ele foi preso, vocês sabem, fez uma delação premiada, e no âmbito dessa delação premiada, uma das denúncias que saíram dali como desdobramento é essa contra o Instituto Lula, que foi, então, é um novo processo no âmbito da Lava Jato, ali, contra o Lula. Olha, só para recapitular para vocês, vou dar alguns números aqui a respeito dos processos que o Lula enfrenta na Justiça Federal. Todos por corrupção ativa, corrupção passiva, ou lavagem de dinheiro, ou formação de quadrilha, ou estelionato, tudo que é tipo de bandidagem que vocês podem imaginar aí. Então, ele está respondendo, nesse momento, como réu, a 10 processos criminais. Na Justiça Federal de Brasília, na Justiça Federal de Curitiba, na Justiça Federal de São Paulo. São, olha, 10 processos. Em 2 desses processos, o Lula foi condenado, em primeira instância e em segunda instância, que é o caso do triplex do Guarujá, lembram? Triplex do Guarujá. Ele foi condenado lá a 8 anos e 11 meses de cadeia. Em primeira instância, na Justiça Federal do Paraná, e depois confirmado pela TRF4 aqui de Porto Alegre. E os recursos que eles apresentaram, os advogados apresentaram junto ao Superior Tribunal de Justiça, não foram aceitos. Mas a coisa parou agora lá no Supremo Tribunal Federal. E não está andando. Então é o caso do triplex. Ele tomou ali 8 anos e 11 meses de cadeia. E depois ele foi condenado, no caso do sítio de Atibaia, a 12 anos e 11 meses de cadeia. Lá no Paraná, na Justiça Federal do Paraná, ele tinha tomado uma pena menor, mas o TRF4 aqui considerou que os crimes cometidos pelo Lula eram de tal monta que tinha que aumentar a pena dele. Eles aumentaram para 12 anos e 11 meses. Bom, tão logo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o caso do triplex aqui em Porto Alegre, ele foi preso. Foi preso, Lula. Não sei se lembra disso aí, né? Ele cumpriu, no total, 1 ano e 7 meses de cadeia. Mas no dia 8 de novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, numa chicana típica dessa maioria formada no Supremo Tribunal Federal, para beneficiar o Lula, eles mudaram a jurisprudência que até ali era a de que réus condenados em processos criminais com sentença confirmada em segunda instância deviam ir para a cadeia, poderiam ir para a cadeia imediatamente, que foi o que aconteceu nesse caso do triplex. Mas mudou. O Supremo Tribunal Federal resolveu mudar a jurisprudência e decidiu que não, que para prender tinha que o processo cumprir todas as instâncias. O devido processo legal tinha que ser completado. E mandou soltar o Lula. E de lá para cá ele tá solto, ele está posando aí dia e noite, não, sem tornozeleira, sem nada. Entendeu? Quer dizer, o mesmo Supremo que enfia uma tornozeleira eletrônica numa ativista bolsonarista, Sarah Winters, e que não permite sequer que ela vá ao aniversário do filho, tudo porque fez críticas aos ministros, esse mesmo Supremo solta um bandido como esse, o Lula da Silva, sem que ele tivesse que cumprir a menor exigência. E ele está aí posando, inclusive, de candidato a presidente da República. Né? Hoje mesmo, nessa sexta-feira, dia 18 de setembro, o Instituto Data Poder, ele mostra uma lista de possíveis candidatos a presidente da República e inclui o Lula ali na lista. E ele já aparece, o Lula, em segundo lugar. Claro que o Bolsonaro com 35%, o Lula com 21%. Mas já posando aí, quer dizer, já iria para o segundo turno, esse bandido. E é isso aí. Quer dizer, e respondendo dessa quantidade de processos sobre os quais eu acabei de falar para vocês aí, 10 processos em Brasília, Curitiba, São Paulo, condenado em 2 processos em primeira e segunda instância, que são os casos do triplex e do sítio de Atibaia.
né, e tendo cumprido 12 anos e 11 meses de cadeia. E agora mais essa denúncia aí, então, que é um novo processo que se estabelece na Justiça Federal do Paraná no âmbito do Instituto Lula, né? Doações feitas de modo ilegal para cobrir o fato de que aquilo realmente era propina, né? De acordo com uma delação premiada feita pelo ex-ministro Antônio Palocci, que foi anos e anos o lugar-tenente do Lula e que cuidava das contas dele. É isso que aconteceu aí. Bom, senhores, essa semana eu já vinha trabalhando há muito tempo aí para dar uma olhadinha no caso do sítio da Atibaia, nesse segundo processo. Naquele caso do triplex, já passou pela segunda instância, vai agora, está lá no âmbito, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Mas o caso do sítio de Atibaia, que é o segundo processo, nesse aí, o TRF4 aqui confirmou a sentença de primeiro grau de Curitiba, nesse caso do sítio de Atibaia, aumentou a pena de prisão para o Lula para 11 anos de cadeia, e os advogados, claro, do Lula continuam esperneando, né? Então, não tinha passado em julgado aqui totalmente no âmbito do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, porque os advogados ainda podiam interpor embargos, né? E eu estava procurando para dar uma olhada, né, no acórdão do Tribunal Regional Federal aqui da Quarta Região em relação a esses embargos apresentados pelos advogados do Lula no caso do sítio de Atibaia. Porque com esse acordo, inclusive, ficam esgotados todos os tipos de recursos, apelações, seja o que for, por parte dos advogados do Lula no âmbito aqui do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na segunda instância. E o acordo negou praticamente todos os embargos interpostos pelos advogados do Lula, que são liderados pelo Cristiano Zanin, o advogado Cristiano Zanin. E eu queria dar uma olhadinha nesse acordo aí, porque ninguém publicou nada a respeito desse acordo, sobre as razões invocadas pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mas ontem eu tive acesso à íntegra desse acordo. Vocês não vão acreditar, mas o acordo tem 700 páginas. Foi publicado, digamos assim, uma ementa, um extrato do acordo elaborado pelo relator Gebran Neto, e foi publicado também o voto do desembargador Thomson Flores no âmbito desse acordo. O voto do desembargador federal Thomson Flores tem 25 páginas, portanto, dá para ler ali, praticamente é um resumo das 700 páginas para vocês. Eu estou falando em 700 páginas e nesse acordo porque as provas arroladas pelos desembargadores federais aqui do TRF4 a respeito dos atos de banditismo do Lula em relação ao sítio de Atibaia, as provas materiais e testemunhais, a legislação invocada, a jurisprudência invocada no âmbito desse acordo aí, são, nessas 700 páginas, devastadoras. Se alguém quiser conhecer a íntegra, não das 700 páginas, mas de um número menor de páginas, aí 25 páginas, 30 páginas, da ementa e do voto do Thomson Flores, quem quiser conhecer isso aí, pode procurar no meu site, polibiobraga.com.br, que está ali publicado. Eu consegui uma cópia e está publicado ali. Quem achar que deve, porque isso não está publicado em lugar nenhum, na mídia, pelo menos, corporativo, das redes sociais. Eu estou publicando isso ali para vocês tomarem conhecimento, principalmente em relação a discussões que são aventadas pelo lulopetismo de que não tem provas materiais, não tem provas testemunhais, isso tudo é uma armação. Não tem nada de armação, não. Isso tudo está ali, exposto com clareza meridiana. Então, eu faço questão de trazer esse assunto aqui para vocês porque acho que seria bom aqueles que se dispuserem, principalmente se forem advogados, estudantes de direito, ou profissionais dessa área, ou políticos, que dessem uma olhadinha.
Dá para ler ali rapidamente, em questão de 20 minutos, dá para ler, tá? Uma linguagem bem inteligível. O desembargador Thompson Flores é bastante sintético na sua exposição, o conteúdo é bem fundamentado. Então, essa é a questão. Agora, para completar esses 3 assuntos que eu queria trazer para vocês, aí está essa questão de que, pela primeira vez, advogados e magistrados envolvidos nesses processos que são movidos contra o Lula, pela primeira vez, os advogados do Lula, pelo menos o líder deles, o Cristiano Zanin, pela primeira vez, e o sogro dele, o Roberto Teixeira, que aliás é compadre do Lula, pela primeira vez esses advogados eles vão acabar no banco dos réus. Aquilo que se desconfiava de que esses advogados estavam sendo mobilizados na casa de milhões e milhões de reais, de que estavam, inclusive, utilizando lobistas, outros advogados, para defender o Lula, de que estava havendo uma mancebia corrosiva entre os advogados do Lula e até mesmo alguns magistrados de cortes superiores. Isso tudo ficou provado esta semana através de uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Porque o Zanin, o advogado principal do Lula, o Roberto Teixeira, esse pessoal, eles são acusados ali no âmbito de uma delação premiada feita pelo ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro. Esse ex-presidente Orlando Diniz, da FEComércio do Rio de Janeiro, ele detalha na delação premiada de que modo Cristiano Zanin e outros advogados, do Lula inclusive, eles meteram a mão em uma quantia inimaginável de alguma coisa com 358 milhões de reais. Inclusive, usando parte desse dinheiro, 150 milhões sairiam da FEComércio, o resto do sistema é esse. Inclusive, o Cristiano Zanin teria usado, segundo o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, na denúncia apresentada na Justiça Federal do Rio de Janeiro, parte desses recursos para contratar um advogado que é filho do Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, para favorecer o Lula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que é a Corte Superior imediatamente inferior ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tudo aquilo que se imaginava antes a respeito dessa organização criminosa vai se confirmando a cada dia que passa. E a mídia corporativa, os políticos, a própria opinião pública parece levar isso de barato. Tudo isso que está acontecendo, que aconteceu durante essa semana, a não ser alguns blogs, alguns sites, todo o restante da mídia corporativa bota isso debaixo do tapete, essas coisas aí. Eu estou trazendo esse conjunto de informações desta semana para vocês, para que vocês tomem conhecimento do que está acontecendo e de que modo será possível, não será possível, passar esse país a limpo sem que, de alguma forma, seja possível meter a mão na composição atual do Supremo Tribunal Federal, mas, inclusive, sem que se promova uma reforma política capaz de fazer com que os atuais partidos políticos do Brasil sejam extintos, que os partidos como o PT sejam proscritos e líderes políticos sabidamente corruptos, como Lula da Silva, sejam, de fato, enfiados na cadeia. É isso aí, senhores. Um bom fim de semana para todos.